amigos do Vida Revista, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu tô aqui com a minha amiga e terapeuta, Mônica Martins. Mônica, gratidão por ter vindo. Eu que agradeço, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Gente, a Mônica faz várias terapias, eu fiz uma massagem quântica com ela, inclusive, maravilhosa, nesse mesmo espaço aqui. Inclusive, gente, ela faz massagem, faz atendimento com barra de axis e faz várias outras terapias. O Instagram dela tá aqui embaixo pra vocês, ela vai falar um pouquinho mais. Mas você atende nesse espaço aqui em Osasco, exatamente, que é perto do trem, depois entre em contato com ela. Se você é de São Paulo, vale bastante a pena. E o nosso tema de hoje, gente, a gente vai falar sobre um tema super complexo, parece, mas nos ajuda a entender algumas coisas sobre o que nós sentimos e algumas coisas sobre como a vida funciona, né? Esse lado oculto da vida que quando a gente entende, as coisas fluem tão mais fácil do que quando a gente quer estar no controle e quer colocar razão acima de tudo. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre arquétipos, sobre mitologia e sobre essa relação aí com a nossa psique, com o nosso estado emocional, né, Mônica? Exatamente, vamos falar. Fala um pouquinho aí sobre essa relação. Acho que primeiro, qual é a relação aí mitologia e arquétipos? Então, na verdade, nós estamos produzindo mitologia o tempo todo. São as nossas histórias que são contadas, que são vividas o tempo todo. O que acontece é que nós chamamos de mitologia aquelas histórias da antiguidade que chegaram até nós e que elas eram repassadas de viva voz, todas essas histórias. E as mais conhecidas entre todas as civilizações, porque todas as culturas elas têm suas histórias, as suas mitologias, os seus padrões que são repassados como ensinamento para a posteridade, e a mais conhecida é a mitologia grega. Então, nós temos os cíclopes, sempre alguma história de herói, né, de hidras, de monstros, de princesas que precisam ser resgatadas. E dentro dessas histórias, elas estão embutidas o conhecimento que é necessário para que a gente possa fazer uma trajetória de vida mais tranquila, para que a gente saiba se relacionar mais conosco mesmo, com a vida, com os processos, as dinâmicas e os ciclos que a vida propõe, porque na verdade quem é o herói nessa história toda sempre somos nós mesmos. E os personagens, na verdade, eles sempre têm a ver com quem? Conosco mesmo. Então são histórias que elas precisam ser decodificadas e elas trazem sabedoria para que a gente possa saber onde que nós estamos. Porque na verdade o que acontece? Quando nós falamos de arquétipo, nós estamos falando de um conceito que foi criado para denominar toda essa sabedoria, todas essas histórias que nós temos que vão se repetindo, tá? E que ela fica no inconsciente coletivo, ela fica na psicoesfera do planeta e quem dirá também cósmica. E elas nos interferem e nós interferimos nela também, porque ela é dinâmica. Ela funciona como se fosse uma questão de clima, né? Nós não temos assim as nuvens que se solidificam, se transformam em chuva e nós vivemos essa simbiose constante. Da mesma maneira, as nossas histórias, elas interferem nesse plano das ideias e o plano das ideias também interfere energeticamente em nós. É muito interessante o que ela está falando. Você está falando da questão dos grandes mitos, né? E aí às vezes a gente olha e se você observar uma história de um mito, você vê que é um contexto que às vezes não é nem tão compreensível, mas quando você estuda o oculto daquilo, tem tudo a ver, como ela falou, com a tua alma. Ele traz uma grande mensagem que no fim das contas fala sobre a trajetória da alma se encontrando aqui e vivendo, encontrando o seu lado espiritual, encontrando o seu caminho na materialidade, né? Passando pela materialidade para encontrar ali a tua essência, né? Exatamente, e o Jung, ele resgata isso. Ele vai falar de um arquétipo de uma maneira muito interessante, trazendo esses símbolos e os significados, que na verdade eles já existiam, eram colocados para que as pessoas entendessem. E quando você fala de símbolo, você atinge uma linguagem do supraconsciente e também do subconsciente, e de uma maneira muito mais intuitiva do que a nossa linguagem comum.
onde a nossa linguagem não alcança dentro da nossa racionalidade para explicar o mundo, para explicar o que nós somos, o que nós viemos fazer aqui, para onde nós vamos, nós usamos a simbologia. E o mito, ele está carregado de simbologia. E quando nós sabemos compreender essa simbologia, nós conseguimos abrir chaves da nossa consciência para lidar melhor com a nossa vida, os nossos processos, a nossa história e aqueles padrões que são remetidos a nós para que faça parte do mito do herói. Nós somos o nosso herói e ele obedece a certos padrões. Dentro da mitologia, por exemplo, um dos mais conhecidos mitos é o mito do herói. E ele sempre está como nós ficamos. Acomodados, achamos que não temos poder, não queremos sair da nossa zona do conforto e enfrentar o perigo para promover essa evolução. A gente quer ficar aqui. Só que acontece que sempre vem um chamado e nós somos obrigados a sair dessa zona de conforto, partir para a nossa história mítica. Nessa história mítica é bem interessante porque ela é cheia de dragões e de desafios, mas também nós temos o quê? Nós temos a graça de ter alguns símbolos de poder. Então o herói sempre ele vai ter o manto da invisibilidade, o escudo, uma espada de poder, que significa o socorro que nós temos dos céus, da divindade, do que você quiser chamar, ou do nosso subconsciente, do nosso eu interior, que vem e traz uma chave, que traz um significado, que arranca o poder teu mesmo para vencer aquele monstro, aquela dificuldade que vai te trazer para a consciência. E nesse trajeto você pode ver que as histórias têm princesas, e você vai resgatar a sua alma. A princesa é sempre uma simbologia de resgate da alma, né? E você vai ter que vencer o dragão para poder resgatar essa princesa. Então, que esse dragão, principalmente seu ego, a materialidade. Seu ego, sua materialidade, a princesa é a sua conexão com a alma. E quando você chega lá, sempre você vai conseguir o quê? O seu prêmio, que às vezes é o elixir, às vezes é o velocino de ouro, mas todos eles simbolizam o quê? O conhecimento. Você vai voltar para onde você estava, mas transformado. Você não é mais a mesma pessoa. Você, no trajeto, conseguiu adquirir a sabedoria. E então você pode voltar para o lugar da onde você esteve para entregar essa sabedoria para os demais. Então sempre também promove, veja bem, algo cíclico, né? Sim. Onde você é levado a uma história que volta em si própria. Sim. E, gente, sabe o que eu acho super interessante? Ela tá falando isso, se você for... a jornada do herói, ela tá presente em todos os contos de fadas. Não vou nem tão longe lá na mitologia. Ela tá presente em todos os contos de fadas mais antigos, também os filmes de super-heróis novos também, né? Sim. Você vê Batman, Mulher Maravilha, todos eles passam pela jornada do herói. Então, se você começar a observar até os filmes desse ponto de vista, você vai conseguir absorver muito mais conteúdo, né? E eu queria trazer para vocês e pedir para a Mônica dar um exemplo prático. Vamos exemplificar com 2 histórias de mitos? Sim, vamos. Podemos falar da Medusa, que é um mito bastante interessante, que ela traz uma analogia muito linkada também com a psicologia. Porque a Medusa, veja bem, todo mundo conhece a Medusa, é aquela mulher que tem serpentes nos cabelos, e quando ela olha, ela congela, ela petrifica as pessoas, ninguém consegue chegar perto dela. E por que isso? Ela era uma mulher lindíssima, ela era uma sacerdotisa do templo de Atena, ou Atena, da sabedoria. E ela foi violada pelo deus do mar, né, Poseidon. E então, a partir daí, Atena se vingou dela e submeteu ela a uma série de infortúnios e colocou essa condição, né, profanou seu templo. E ela se virou um monstro horrível. E isso simboliza o quê? O processo da mulher ou do homem também, que passou por uma desventura muito séria. No caso, foi um abuso que ela sofreu.
Então, veja bem, tudo que chegava perto dela, ela petrificava, ela não deixava chegar, ela se isolou, né? E os pensamentos dela, essas serpentes, elas simbolizam os cabelos, e as serpentes, elas simbolizam os pensamentos, né? Gente, isso tem tudo a ver com tudo, né? Você já viu aquela pessoa que teve vários relacionamentos abusivos e ela se fecha completamente? Ou quando ela se abre, entre aspas, quando ela conhece uma pessoa e a pessoa tem uma reação assim que parece com aquela outra que ela já sofreu e tal, né? Ela vai naquela defensiva, ou Exatamente. Pode ser uma agressividade, ou pode ser um isolamento, mas ela tem uma atitude de defesa, talvez de ativar suas cobras dos cabelos, né? Sim. Como se fosse a medusa. E exatamente esse estado de espírito, ele vai promover padrões também. Então aquela coisa da pessoa falar assim, eu tenho o dedo podre para o amor. Então, dependendo do que ela sofreu, mesmo inconscientemente, ela pode vir a atrair pessoas da mesma natureza que vai ratificar, que vai validar aquela percepção do mundo traumática que ela teve e não conseguiu superar. Enquanto ela não se submeter à cura, ela vai continuar produzindo esses pensamentos, essa medusa, e congelando, ninguém se aproxima, e ela vai ficar o quê? Na dor, no sofrimento. Ela rompeu com o fluxo natural de energia, que poderia até ser se submeter a uma questão difícil, uma problemática complicada e superar, mas ela não, ela ficou na dor, ela ficou nessa questão. E o mais interessante, como que ela se cura disso? Então, a própria Atena, ela encaminha Perseu, que é o único que não, né, ela colocou todos os seus poderes, né, deu um elmo de poder, né, uma espada, um escudo para ele, ir lá e ver se matava aquele bicho, porque mesmo na verdade ela queria utilizar essa cabeça para usar na guerra, para destruir, né, os seus inimigos, porque ela petrificava todos. Então Perseu vai, só que ele tem que tomar muito cuidado, né? E ele não sabe como fazer também. Mas aí vem a questão, ele percebe que se ele olhasse para o escudo indiretamente, ele não poderia ser atingido por ela. E através desse espelho, ele consegue visualizar ela se aproximando para atacá-lo. E a própria deusa Atena, ou Atena, ela pega a mão dele com a espada, que simboliza sabedoria, e corta a cabeça de Atena. E a partir de Medusa. E a partir daí, o que acontece? Vem o cavalo Pégasus, que simboliza a alma, e ele voa livre, porque ela conseguiu, de alguma maneira, destruir aquela dor, compreender que para chegar naquela dor, muitas vezes diretamente você não vai conseguir, mas indiretamente através do espelho, através de algo que possa acessar o seu subconsciente, e aí o nosso papel de terapeuta de poder ajudar nessa questão, nessa percepção. Então Pégasus, que é o cavalo alado, leva a alma livre daquele trauma, e uma conexão muito profunda entre seu feminino e masculino, que trazia a questão primordial dessa história. Gente, eu amei isso. Você se identificou nessa história? Gente, eu amei isso. Vamos achar esse Pégasus. Não, mas gente, é muito interessante como isso realmente, como você falou, não são só as palavras, vai no teu inconsciente, né? Age no teu inconsciente. Então, gente, eu amei. Vamos partir agora para o segundo exemplo? Sim, podemos partir. Mônica, eu adorei. Gente, eu tô fazendo várias reflexões aqui na minha cabeça, porque eu acho que numa trajetória, uma parte da minha vida, de fato, a gente vai vivenciando algumas dores e algumas frustrações, e eu acho que eu fiquei com essa cabeça da medusa aí morreu. E é verdade, todos nós ficamos. A mitologia serve para isso, né? Pra gente nos olharmos e se situar dentro da história. O que nós podemos trazer de conhecimento para que a gente tenha essas chaves interiores. Então é muito importante, eu como terapeuta, é uma das ferramentas que eu utilizo, a mitologia, para reconhecer qual o estágio que eu mesmo estou e as demais pessoas também que me chegam a mim, e que o Campbell, por exemplo, ele diz o que seria de nós sem a mitologia, porque a mitologia ela traz para você um conhecimento que você não consegue acessar normalmente por palavras, racionalmente. Ela vai trazer um conhecimento muito mais abrangente e vai chegar muito mais rápido à raiz do problema. Então é muito essencial.
são padrões repetitivos, então sempre nós vamos nos enxergar em diversas fases desse mito do herói, essa história magnífica que é a nossa história também e a história do universo. Gente, eu tô amando tudo isso. Olha, mas olha só, pra não ficar muito comprido, a gente vai encerrar o programa aqui e no próximo programa a gente vai falar sobre Eros e Psique. Nossa. Gente, vai ser tudo de bom. Gente, Mônica, muita gratidão. Eu que agradeço a você. Altas reflexões. Aqui. Muito obrigada. Programa Vida Revista. Adoro, amo, sigo. Muito obrigada. Então fique ligado no próximo programa pra gente falar sobre Eros e Psique, sobre amor, toda essa parte de relacionamentos. Fique ligado, até a próxima, um beijo.